Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Ao longo dela falaremos sobre desvio absoluto médio. Johnny, o que é o desvio absoluto médio? Na realidade, é bem simples a ideia. Faremos uma média entre os desvios, calcularemos uma média entre os desvios, porém, em face de que a soma dos desvios sempre é zero, se nós tentássemos calcular a média pura entre os desvios, sempre daria zero, por motivo óbvio, né? Quando eu falo média aritmética. Quando eu falo média dos desvios, você pensa o quê? Vou ter que somar os desvios e dividir pela quantidade deles. Se eu somar os desvios, sempre vai dar zero. E, portanto, a média sempre daria zero, que não resolve nada no nosso caso. Então, o desvio absoluto médio é a média entre os desvios com uma modificação. Aqueles que forem negativos, você coloca positivo. Os que forem positivos, normais. Mas os desvios que forem negativos, você tira o sinal e torna ele positivo. E aí você executa a média. E fazendo isso, nós teremos o desvio absoluto médio. Em matemática básica e aritmética, quando nós tiramos o sinal negativo de um número, nós dizemos que ele foi transformado no valor absoluto. Apenas o número, sem considerar o sinal. Dizemos ainda que é o módulo dele. Quando você pega um número qualquer em matemática e você, se ele for positivo, mantém. Se ele for negativo, tira o sinal de negativo, transformando-o em positivo. Dizemos que você calculou o módulo dele. Você usou o módulo dele. Ao fazer a média dos desvios, você está fazendo isso. Você está pegando os desvios positivos, normal, deixando normal. Os desvios que forem negativos, você converte em positivos. E por que fazer isso? Porque qual é a ideia central por detrás do fato de nós usarmos desvios para tentar entender a variabilidade, para tentar entender a dispersão? Avalie comigo. Os desvios são as distâncias entre cada valor e a média. Legal. Se essas distâncias forem pequenas, significa dizer que os valores, em regra, são próximos da média. Significa dizer que a nossa distribuição é concentrada. Se essas distâncias forem grandes, significa dizer que os valores estão longe da média, afastados da média. E nesse caso, dizemos que os valores, a distribuição é dispersa, alta dispersão. Dispersão é o contrário de concentração. Beleza? Ora, se o desvio vai dizer para mim a distância de cada número para a média, ora, alguns vão ter distância pequena, outros vão ter distância grande, os desvios vão mudando de um número para outro. Calcule a média entre eles. Faça a média entre os desvios para tentar entender se, em média, a distância é grande ou se a distância é uma distância pequena. Só que aí entrava o problema. Se eu tentasse fazer a média pura dos desvios, sempre daria zero. Por esse motivo, se utilizam os desvios somente na forma positiva. Para clarear as ideias, falemos assim, conversemos aqui na tela. Desvio absoluto médio, fechado? Temos então o seguinte conceito. É a média aritmética dos módulos dos desvios, ok? É a média aritmética dos módulos dos desvios. Como assim módulo, prof? Veja só, 2, 3, 5, 8 e 12. Eu vou calcular junto contigo qual é a média desses desvios. Qual é a média absoluta, a média dos módulos desses desvios. Primeiro, você calcule o valor da média, você calcula junto comigo o valor da média. Para calcular o valor da média, você já sabe, somaremos todos os valores, dividiremos pela quantidade. Aqui nesse caso fica bem tranquilo, diremos que a média vai ser igual. Peguemos então o somatório, número 2 mais número 3 mais o número 5, continuaremos mais o número 8 mais o número 12 e dividiremos pelo número 5.
O valor da média vai ser igual, somando tudo, 2 mais 3 são 5, mais 5 são 10, mais 8 são 18, mais 12 são 30. 30 dividido por 5. O valor da média vai ser igual a 6. Pronto. Então temos a média que vale o número 6. Avançando, uma vez que nós temos o valor da média, nós calculamos agora o valor de cada um dos desvios. Você perceberá que alguns desvios serão positivos, outros desvios serão negativos. Vejamos lá onde nós chegamos. Desvio de número 1. Você pega o primeiro valor menos o valor da média. 2 menos 6 menos o número 4. Desvio de número 2, você pega o segundo valor menos o valor da média. 3 menos 6 menos o número 3. Desvio de número 3, você pega o terceiro valor menos o valor da média. 5 menos 6 menos o número 1. O desvio de número 4 vai ser igual ao quarto valor, número 8, menos o valor da média. 8 menos 6, mais o número 2. E o último valor, número 12, menos o valor da média. Desvio de número 5, número 12 menos o valor da média, mais o número 6. Só verificando. 2 mais 6 são 8. Menos 4 menos 3 são menos 7, menos 7 menos 1 são menos 8. Perceba que a parte negativa dá menos 8, a parte positiva dá mais 8. Se eu somar tudo, dá zero. Por isso que eu não consigo fazer a média normal. É por isso que eu faço o desvio, ou melhor ainda, eu faço a média entre o módulo. Chamarei de desvio. Essa palavra absoluto, ela é opcional. Nem sempre o seu autor vai usar aqui desvio absoluto médio. Ele pode falar somente desvio médio ou desvio absoluto médio. Repito, desvio médio é sinônimo de desvio absoluto médio. Nem sempre o autor escreve, de fato, a palavra absoluto, mas ao dizer desvio médio, já sabemos que é o desvio absoluto médio. Muito bem? Como que fica isso? Ó, o desvio médio vai ser igual. Você pegará todos os desvios, só que com a seguinte regra. Os que forem positivos, normal, continuam positivos. Os que forem negativos mudam de sinal. Por exemplo, menos 4, você muda para mais 4. Menos 3, você muda para mais 3. Menos 1, você muda para mais 1. Mais 2, você muda para mais 2, continua mais 2. Mais 6, continua mais 6. Quero que você observe o que eu fiz com cada um deles. Vejamos. Esse menos 4 passou para mais 4. Esse menos 3 passou para mais 3. Esse menos 1 passou para mais 1. Os que eram negativos foram transformados em positivos. Beleza. Os que eram positivos continuam normalmente. Ó. Os que são positivos continuam positivos. Você divide logo na sequência por 5. São 5 desvios, divide por 5. O desvio médio vai ser igual. 4 mais 3 são 7, mais 1 são 8, mais 2 são 10 e mais 6 são 16. 16 dividido pelo número 5. O desvio médio vai ser igual a 3,2. O que significa isso? Que em média, cada valor varia 3,2, ou para mais ou para menos. Aí depende o caso, pode ser para mais e pode ser para menos. É assim que você calcula o desvio
absoluto médio, ou tão somente o desvio médio. Sempre, 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 o que é negativo fica positivo, o que é positivo continua positivo. Se vier em uma tabela de frequências, tome cuidado, e eu apontarei para você onde eu preciso que você tome cuidado. Olha só, quando eu tenho uma tabela de frequências, qual é o cuidado que eu preciso que você tenha? Primeira coisa, que você calcule o valor da média e lembre que a frequência absoluta, ela funciona como sendo o peso tanto na média como no desvio. Dê uma olhadinha só. O valor da média vai ser igual. Para adiantar o serviço, vou multiplicar aqui mesmo, quer ver? 20 vezes 2, 40. 25 vezes 8, 200. 30 vezes 10, 300. A média vai ser igual à soma 40 mais 200 mais o número 300. Se você tem dificuldade extrema com estatística, lembre o seguinte, ó. Quando eu tenho uma tabela de frequências, o que você aprendeu a fazer é o seguinte, que você deveria ter aprendido na verdade, é que para fazer a média, as frequências absolutas poderiam ser as relativas também. A frequência funciona como sendo o peso, ó, 20 duas vezes. Então fica 20 vezes o número que é o número 2. Aí na sequência, 25 vezes 8, 25 vezes o 8, que é a frequência do 25. Finalizando, número 30 vezes o 10, que é a frequência do 30. Tudo isso dividido por 2 mais 8 mais 10, que é o somatório das frequências. Você multiplica cada valor pelo peso e divide pelo somatório das frequências, que é o peso. Nós vamos ter, portanto, ó, 20 vezes 2, 40, 25 vezes 8, 200, 30 vezes 10, 300, beleza? Tudo isso dividido por 2 mais 8, 10, 10 mais 10 fica 20. O valor da média vai ser igual a 540 dividido pelo número 20. O valor da média vai ser igual a 27. Então temos o valor da média, 27. Quando você calcula o valor da média, você calcula os desvios. Desvio número 1, desvio número 2, desvio de número 3. O primeiro valor é o 20, o segundo valor é o 25, o terceiro valor é o 30. De cada um deles, subtrai o valor da média. 20 menos 27, 25 menos 27, 30 menos 27. Quando você calcula, então, os desvios, chegamos no seguinte. 20 menos 27, menos o 7. 25 menos 27, menos o 2. 30 menos 27, mais o número 3. E parece, fica a aparência de que a soma dos desvios não vai ser zero. Ah, furou, ó, porque somando os desvios não vai ser zero. Não é isso não, cara. É porque tem frequência. E esses valores, sem o peso, realmente não dá zero. Mas quando você multiplicar pelo peso, aí você vai ter o zero que é o correto. Sabe por quê? Pensa bem. Esse desvio aqui, ó, ele tem frequência 2. Esse desvio aqui, ele tem frequência 8. E esse desvio aqui, ele tem frequência número 10. Se você multiplicar pela frequência, menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 8 vezes 2, menos 16. 3 vezes 10 é mais 30. Menos 14 menos 16 dá menos 30. Com mais 30, zerou. Então continua dando zero. É que você não havia multiplicado pela frequência. Ah, agora entendi, beleza. Mas o objetivo, de fato, é chegar no desvio médio, certo? E aí, olha o cuidado aqui. O desvio médio vai ser igual. Quem é o primeiro desvio? Menos 7. Você coloca ele positivo, 7. Lembre que no desvio absoluto médio, tão chamado, né, de tão somente desvio médio, o negativo transforma em positivo. Só que você tem que multiplicar pelo peso, que é o 2. Porque pense assim, de onde saiu esse menos 7?
Esse menos 7, ele saiu do 20. Então, o peso que eu uso para ele é o peso do 20. De onde saiu esse menos 2? Esse menos 2 saiu do 25. Então, eu coloco mais 2 positivo, era negativo, transforma em positivo, multiplicando pelo peso, que é o peso número 8. De onde saiu esse mais 3? Esse mais 3 saiu do 30. Então você coloca 3 vezes o peso do 30, que é o peso número 10. Então também no cálculo do desvio médio, usa-se a frequência para que você multiplique e, portanto, temos uma média ponderada. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. 2 mais 8 mais o número 10. O resto agora é pura aritmética. O desvio médio vai ser igual. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 10 fica 30. Tudo isso dividido, 2 mais 8, 10, 10 mais 10 fica 20. O desvio médio vai ser igual. 14 com 16 são 30, mais 30 são 60, dividido por 20, o desvio médio é um desvio médio de número 3. Pronto, desvio médio vale 3. Prof, é só isso que eu tenho que saber sobre desvio médio? Só. Tem que saber que para calcular o desvio médio, primeiro tem que saber todos os desvios. Segundo, que os desvios que forem negativos transformar-se-ão em positivos. Terceiro, que se houver uma tabela de frequências, o peso será usado no cálculo da média e também no cálculo do desvio médio. Fechou? E aí, claro, né? Eu falo muito obrigado pela sua atenção, fico por aqui, essa aula fica por aqui, valeu!